Vocês se recordam do grito de guerra? Ou já esqueceram? Hã? Já esqueceram? Preciso passar de novo? Precisa passar que tem gente que não estava. Teve gente que não estava ontem aqui, né? Quem está vindo pela primeira vez essa semana? Amém. Sejam bem-vindos, viu? Deus seja louvado. Nós temos um grito de guerra que nós começamos com ele ontem, não é? E todas as noites nós temos que iniciar com esse grito de guerra, não é verdade? Nós somos um exército. E todo exército ele tem o seu grito de guerra. E nós estamos numa guerra. Estamos numa batalha. Temos Cristo como nosso comandante. Por isso, nós temos que dar o nosso brado. Não é verdade? Então vamos lá. Vamos dar o brado, o nosso grito de guerra. Vamos ver se vocês lembram. Deus é bom. Não é? Então vamos ter que dar uma passada, né? Deus é bom, vocês respondem em todo o tempo. Aí eu vou falar, em todo o tempo, e vocês? Deus é bom. Deus é bom. Depois eu vou falar, quero ser Senhor, e vocês? Geração esperança. Geração e esperança. Mas esse geração e esperança vai ser como? Vai ser sentado, acanhado, geração e esperança. Né? Como é que vai ser? Levantando e cuidado com a cabeça da pessoa que está na frente. Vamos falar de novo, né? Deu para entender agora? Vamos falar de novo? Deus é bom todo o tempo, em todo o tempo, Deus é bom. Quero ser Senhor? Agora vamos ver se vocês estão afiados. O exército bom é aquele que o comandante fala, não, esse é um soldado, né, forte, esse eu quero no meu exército. Vamos ver se Deus agora olhando para nós, ele vai ver que nós vamos levantar essa bandeira. Deus é bom. Em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Quero ser Senhor. Geração de esperança. Amém. Muito bom. Na semana passada, ontem nós estivemos aqui e nós estivemos estudando o assunto do altar de sacrifício. E nós vimos que no altar de sacrifício é o ponto exato do santuário onde é concedido, né, onde o pecador ele só tem acesso até aquele local e ao sair dali ele já se sente perdoado. O sacerdote passa a assumir a responsabilidade do pecado daquela pessoa dali para dentro do santuário. E o pecador então, por poder chegar apenas até ali, ele tem que retornar. E pela fé ele tem que confiar que o sacerdote vai fazer tudo certinho para o perdão dos pecados dele. E hoje nós vamos avançar um pouco no santuário. Nós vamos falar da bacia de bronze. E essa bacia de bronze, ela ficava logo após o altar de sacrifício. Nós podemos aprender da bacia de bronze, quando nós estivemos aqui no primeiro dia e nós falamos que ao sacerdote receber a vítima ensanguentada, né? O cordeiro que acabou de morrer, ele deveria assar uma parte da carne, como nós vimos no altar de sacrifício, não é? Logo depois ele tinha que pegar o sangue, e aquele sangue ele iria usar no ritual dentro do santuário. Mas antes dele entrar no lugar santo do santuário, ele tinha que passar pela bacia de bronze. E naquela bacia ele tinha que fazer o quê? Se lavar. Ele tinha que se purificar para ele poder entrar no santuário. Uma lição que nós devemos aprender com essa bacia de bronze é a seguinte: nós não podemos chegar na presença de Deus como nós achamos que podemos chegar. Eu vou chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Não. Para nós estarmos na presença de Deus, pela santidade e pela pureza de Deus, nós temos que também aprender a sermos puros. Eu não posso chegar da maneira como eu quero. Na presença de Deus, eu tenho que me preparar. E aqui vem uma lição, queridos, que é extremamente importante. Quando nós participamos da Santa Ceia, você vê que a Bíblia, ela fala assim que nós não devemos participar levianamente, para não sermos culpados dessas coisas. Você já leu esse texto na Bíblia? Se você participar de uma maneira errada, sem um preparo, sem uma entrega, você se torna culpado do corpo e do sangue de Cristo. E tudo que o santuário simboliza, ele está simbolizando o sacrifício de Cristo. Então tem tudo a ver. Para eu estar na presença de Deus,
eu tenho que me purificar. Eu tenho que purificar a minha vida. Ontem nós lemos um texto que está lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Texto conhecido. Só que ontem nós falamos só a primeira parte dele. E hoje nós já vamos entrar agora na segunda parte desse texto. 1 João, capítulo 1, verso 9. O que diz aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o quê? Irmãos, o perdão dos pecados é bom? É bom? Você sentir que foi perdoado por Deus é bom? É bom? Mas você sentir que foi perdoado por Deus e voltar a praticar as mesmas coisas é bom? Então esse texto diz assim, que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar. Essa é a primeira parte. Esse é o altar do sacrifício. O pecador, ele não chegava até ali e confessava o seu pecado na cabeça do cordeiro, não fazia isso? Esse texto está falando que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar. Então chegamos no altar de sacrifício. Mas agora o texto continua. Nos perdoar dos pecados e o quê? Nos purificar de toda a injustiça. Agora nós já demos um passo à frente e chegamos na bacia de bronze. Não vale apenas o perdão dos pecados. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos aprender que Deus, além de nos perdoar, Ele quer nos purificar. Ele quer fazer de nós que sejamos pessoas extremamente diferentes. E eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes nós nos preocupamos com a nossa vida, e nós falamos isso, aqueles grandes pecados. Mas eu quero contar uma história para você que você vai entender que não são os grandes pecados que vão fazer com que a maioria se perca, mas são o quê? Os pequenos. Os pequenos pecados. Tem uma história de um rapaz, é uma história, né? Acho que não sei se hoje existe mais isso, mas quando eu era criança, nós aprendemos que tinha história com H e história com E, não é? História com H é algo que aconteceu, história com E era algo que foi inventado, uma fábula, não é? Então aqui nós estamos falando de uma fábula. Um rapaz, ele estava passando por necessidades na sua vida. Estava desempregado, estava com problemas. E no dia que ele estava desesperado, diz que Satanás apareceu para ele. E agora ele começou um diálogo com Satanás. Satanás falou assim, olha, eu vou te dar tudo. Eu posso te dar riquezas, posso te dar fama, posso te dar mansões, posso te dar o que você quiser. E ele começou a imaginar. Imagina ele, rico, com uma mansão, famoso. E aquilo ele começou a pensar naquilo e falou, eu acho que isso vai ser bom para mim. Isso é o que eu sonho na minha vida inteira. Mas peraí, quem está me oferecendo isso não é uma pessoa muito confiável. Quem está me oferecendo isso é Satanás. Alguma coisa ele vai querer em troca. Então ele chega para Satanás e fala assim, tudo bem, mas se eu aceitar a proposta, o que você quer em troca? E ele diz assim, olha, depois que eu te der fama, depois que eu te der dinheiro, depois que eu te der uma mansão, eu vou chegar dentro da sua casa, vou pendurar, eu vou pregar um preguinho na parede da sua sala. Vai ser a única coisa que eu quero. Aí ele pensou assim, peraí, mansão, fama, dinheiro, em troca de emprego. Está feito o negócio, né? Que negócio bom, né? Falou, está feito o negócio. Então, quando eu tiver tudo isso, você vai colocar um preguinho na parede da sala. E esse preguinho é meu. O resto é tudo seu. Somente esse preguinho é meu, eu posso fazer tudo o que eu quero. Está feito o negócio. Em 6 meses, aquele rapaz ele estava milionário. Ele conseguiu fama. As pessoas começaram a olhar para ele como alguém que cresceu de vida muito rápido. Ele ficou famoso, apareceu na televisão, apareceu nos jornais. E ele comprou a melhor mansão da cidade. E fez uma festa e convidou as pessoas mais importantes da cidade para estarem ali na festa de inauguração da sua nova casa. Mas como ele tinha combinado, ele foi lá na parede da sala e ele colocou o que lá? Um prego.